Então, essa apresentação está sem som, mas em breve conseguiremos colocar som nela. Acho que Suzana caiu de novo a internet dela. Só um minutinho. Tatiana, você quer que eu comece? Vá apresentando, e aí, quando ela entrar, ela... Pode ser, pode ser. Eu estou aqui com ela, mas ela está com dificuldade. Pode ser, a gente começa e depois ela dá um oi aqui para o pessoal. Primeiro, Então, agradecer boa a noite. presença aqui. Primeiro, agradecer a sua presença, Raul. Uhum. Obrigado. É uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite, para a gente poder conversar sobre Saramago e falar sobre literatura, que é sempre uma maravilha. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, Alberto, um grande amigo que eu não vejo há muito tempo. A Suzana voltou. Vamos ver se ela vai. oi, cheguei. Oi. Eu vou dar boa noite para todo mundo, gente, em nome do Instituto Estação das Letras. Queria agradecer demais essa participação do Raul de Oliveira. Há pouco eu perguntei para ele como é que ele gostaria de ser apresentado, e ele disse assim: você me apresenta como músico, que ele é músico de profissão, né? E como um apaixonado pelo Saramago. É do Raul de Oliveira, o podcast, vocês podem acessar, inclusive um novo episódio saiu agora, Saramago é 100. Vocês vão encontrar uma preciosidade de informações, de leituras, de percepções da obra, de... Congelou novamente, caiu. Tá. A gente segue. Tá bom. Fala um pouquinho sobre o podcast e segue. A gente então, o ano passado, né, todo mundo deve saber, foi o centenário do Saramago, em novembro, e aí eu que sou um apaixonado por ele, por toda a sua obra,
tive essa ideia de fazer algum tipo de homenagem ao Saramago. E como eu já tinha uma experiência com podcast anteriormente, pela orquestra que eu trabalho, eu resolvi enfrentar esse desafio. E quando eu vi, era algo muito maior do que eu imaginava e absolutamente fascinante. Porque o Saramago é mais do que um autor consagrado como ele é, e a gente fica naqueles mesmos lugares comuns de que é o único prêmio Nobel de literatura em língua portuguesa, mas ele é muito mais do que isso. O Saramago, além da obra monumental que ele tem, né, com mais de 45 publicações, né, entre todos os estilos que vocês possam imaginar, romances, poemas, crônicas, contos, guias de viagem, peças de teatro, literatura infanto-juvenil, né, diários mesmo, pessoais. Então, o Saramago tem uma amplitude de bibliografia imensa. E ele é um escritor que a gente percebeu nesse momento do centenário como ele está presente, como ele é atual e como ele desperta tanto amor entre seus leitores e entre todos os que resolvem conhecer e se aprofundar na sua obra. Teve um prêmio recente, um concurso de cartas para o Saramago, né? As melhores cartas de amor, como se o Saramago pudesse escrever uma carta para o Saramago hoje. E isso está na internet, no Instagram, está no site da Fundação José Saramago, os 3 vencedores, pessoas muito jovens. E é tão bonito ver esse amor que realmente existe. Por quê? Porque o Saramago não é só um escritor de qualidades inquestionáveis, não é só um escritor criativo, não é só um escritor que criou um universo próprio, que criou uma maneira de escrever, né, pessoal, que tem um estilo inconfundível. Ele não é só um escritor que traz temas absolutamente instigantes. Ele é um ser humano, como é o escritor. Então, o ser humano, que é o Saramago, humanista, sobretudo ele é um humanista. Ele é um militante das causas justas, dos excluídos, dos esquecidos. Ele teve uma trajetória de se colocar à frente de todas as causas importantes que a gente viveu ao longo desses últimos anos. Ele estava sempre presente e cada vez mais que a fama dele e que a posição dele de destaque se consolidava, mais ele se sentia obrigado a usar a voz dele para lançar luz sobre questões que estavam relegadas a segundo plano ou que precisavam de uma atenção, né? Isso culminou com a criação da Fundação José Saramago, em 2007, que divulga a literatura portuguesa e, sobretudo, defende os direitos humanos, né? A defesa dos direitos e dos deveres humanos. Saramago sempre brigou muito por isso. E pelo meio ambiente. Isso são causas que ele já traz lá de longe. Então, você encontra esse ser humano, esse cidadão, na obra, né? Ele se confunde de uma maneira e quanto mais você vai conhecendo, mais você vai se apaixonando por essa obra e entendendo a grande dimensão que tem a literatura de Saramago como algo vivo, algo muito forte, né? Então, rapidamente, assim, o Saramago tem uma origem muito simples, né? Ele não fez o ensino superior, né? Ele fez um curso técnico de serralheria mecânica, chegou a trabalhar como tal, e embora hoje, né, em vida, ele tenha recebido, sei lá, mais de 50 doutoramentos honoris causa nas maiores universidades, né, do planeta, mas ele tem uma relação muito forte com o campo, com Azinhaga, onde os avós dele moravam, onde ele passava as férias, pessoas muito simples, camponeses, que ele, inclusive, no discurso do Nobel, ele se refere ao avô. Ele começa o discurso de premiação dizendo: o homem mais sábio que eu conheci na minha vida não sabia nem ler nem escrever, e era o avô dele, Jerônimo. E então Saramago vai construindo essa relação com a literatura de uma maneira muito bonita. Ele não tinha tanto acesso a livros, o acesso à leitura dele se deu
nos ensinos fundamentais, e aí ele passou, numa determinada idade, a frequentar as bibliotecas públicas, a Biblioteca Pública de Galveias, em Lisboa, que ele ia à noite, e ele lia tudo o que ele podia, né? Sem orientação. Lia, e lia, e lia, e lia, e ele foi construindo essa estrutura, né? Saramago é um homem extremamente culto, que tinha uma paixão por todas as artes, e aí ele, enfim, ele começa a carreira dele como escritor em 47, muito jovem, com um livro chamado Terra do Pecado, que era para se chamar Viúva, e por outras razões veio com esse nome, que ele mesmo não incluía na sua bibliografia. Ele considera uma obra de juventude, e aí ele parou muito tempo. Então, essa é uma das primeiras singularidades de Saramago. Ele ficou muito tempo sem publicar. Ele escreveu logo depois, Claraboia, que foi publicado somente póstumamente, também por outras razões que eu não vou entrar aqui, mas ele, enfim, casou, começou a vida dele civil, trabalhou como funcionário público em administrativo, até que ele, lá pelos anos 50, entra nos Estúdios Cor, que era uma editora, e passa a trabalhar na produção. E aí ele se reaproxima desse mundo das letras, ele passa a traduzir. Saramago é um grande tradutor, traduziu muitas e muitas obras, e passa a fazer críticas literárias, né? Isso nos anos 50. Aí, por volta dos anos 60, ele volta à escrita com publicações, com poemas, né? Os poemas possíveis, Simples, provavelmente, Alegria. E aí ele também começa a escrever para a imprensa, crônicas literárias, né, na imprensa. E ele vai construindo essa maneira dele de dialogar com o leitor, essa narração dele, através dessas formas de escrita, né? Então, ele passa pelos poemas, ele passa pelas crônicas, até que ele trabalha como diretor adjunto de um jornal, do Diário de Notícias, em Lisboa, e aí, por ocasião da Revolução dos Cravos, ele, que era um comunista, militante, né, e ateu também, ele, naquele momento, Saramago teve uma contra-revolução, né, em Portugal, e ele fica desempregado, e ele entende que era o momento dele se decidir. Ou ele encarava a vida como escritor e via o que acontecia, ou ele desistia daquilo. Isso já estamos nos anos 80. Então, isso é muito impressionante. Ele já estava com 58 anos. E aí, ele já tinha voltado a escrever um romance, que é o Manual de Pintura e Caligrafia, mas aí ele decide, ele fica desempregado, vai para o Alentejo, e ele volta para essas origens camponesas, né? E aí ele vai para Lavre e começa a conversar e recolher depoimentos daqueles camponeses muito simples, explorados, a questão do latifúndio, as questões, né, da desigualdade no campo, e ele vai trazendo aquele discurso oral, toda aquela oralidade, e ele começa a escrever o Levantado do Chão, que é um marco, né, na bibliografia do Saramago, e que é onde surge essa maneira dele de escrever, sem pontuação, né, sem usar os sinais de travessão, que se fala muito sobre isso, mas que nada mais é do que uma maneira de passar o discurso oral, né? Então, se alguém tem alguma dificuldade em ler Saramago, e ele mesmo dizia isso, é preciso pensar em voz alta, ler Saramago em voz alta, ouvir a voz que está ali, a musicalidade que está naquelas palavras, porque é isso. E ele teve esse estalo, e dali ele começa, e aí depois ele vai para o Memorial do Convento, ele vai para Ricardo Reis, e ele segue embora. Mas isso que já chama muita atenção, né? Numa idade de 58 anos, enfim, ele bagunçou bastante o cenário da literatura em Portugal, provocou muitos ciúmes, imagina, um cenário pequeno, né? Um meio que já estava fechadinho, arrumado, de repente surge aquele senhor com muita experiência, com já um lugar de fala,
né, se destacando da maneira como ele se destacou. Então, eu vou começar aqui. Eu tive essa ideia do podcast e eu vou tentar fazer uma leitura guiada pensando em como funciona o podcast. Para quem já ouviu, já vai entender. Quem não ouviu vai ter uma visão geral. Porque a minha ideia foi ter como foco os romances, né, que são 18, os romances do Saramago, como linha, como fio condutor. E aí, em ordem cronológica. Então, o primeiro episódio, o primeiro romance, mas eu vou trazendo o contexto em que aquele livro foi produzido, quem era aquele Saramago e as visões, né? Não é simplesmente uma resenha ou uma leitura de trechos, né? Eu gosto muito de trazer a própria visão do Saramago da sua obra, porque algo que é muito rico e muito peculiar nesse escritor é que ele foi muito presente, ele se expôs muito, ele deu muitas entrevistas, muitas palestras, ele viajou o mundo inteiro várias vezes e ele escreveu diários. Então, por exemplo, nos Cadernos de Lanzarote, que ele começou a escrever depois do Evangelho segundo Jesus Cristo, quando ele se muda para as Ilhas Canárias, ele, por exemplo, ali tem registrado o processo de criação do ensaio sobre a cegueira, mas registrado a cada dia. Estou tentando aqui, primeira página, parei, tive essa ideia, pensei assim, né? Consegui, terminei o primeiro capítulo. Então, é de uma riqueza de material que fica fácil fazer esse trabalho, de ir mesclando essas informações e suscitando a vontade de ler, né? O objetivo é esse. E aí, o podcast já está no 14º episódio, e a primeira questão, quando a Suzana me convidou, foi qual livro? Falar sobre qual livro? E aí eu fiquei muito indeciso, né? Eu vou pedir aqui para, antes de... Não, vou começar aqui com a Tatiana, para ela colocar primeiro o texto, né? Porque é um texto do Homem Duplicado, lá mais para o final do livro, tá? Mas o Saramago, o narrador, está falando sobre uma questão do personagem principal, mas eu trouxe para cá porque foi a minha primeira dificuldade de tomar uma decisão. E aí o Saramago tem uma coisa muito, muito interessante, que ele vai abrindo capítulos, e tem muitos capítulos que as aberturas ele traz, né, uma maneira de narrar que ele vai como um grande sábio, né, falando sobre alguma parábola, uma imagem, né, dando uma espécie de conselho e com a ironia que é peculiar a ele, né? E aí ele vai entrando na história, mas ao mesmo tempo ele está tangenciando pela experiência de vida. Então é sempre muito interessante algumas aberturas de capítulo. Então esse primeiro texto que a Tatiana está colocando aí, ele abre esse capítulo do Homem Duplicado assim: ao contrário do que em geral se pensa, tomar uma decisão é uma das decisões mais fáceis desse mundo, como cabalmente se demonstra pelo fato de não fazermos mais nada que multiplicá-las ao longo de todo o santíssimo dia. Porém, e aí esbarramos com o busilis da questão, elas sempre nos vêm a posteriori com os seus problemazinhos particulares, ou, para que fiquemos a entender-nos, com os seus rabos por esfolar, sendo o primeiro deles o nosso grau de capacidade para mantê-las e o segundo, o nosso grau de vontade para realizá-las. Então, eu decidi pelo Homem Duplicado já há uma semana e fiquei com essa decisão e essa vontade de mudar. E se eu falo sobre um livro mais famoso, um livro mais divulgado, eu fico com o Homem Duplicado, que foi o último episódio, enfim, essa foi a minha primeira decisão. Eu vou pedir para a Tatiana se ela consegue botar o áudio de abertura do podcast, só para a gente ter uma ilustração de como é que funciona, né, os episódios.
Saramago é 100, um olhar sobre seus romances pela voz de Raul de Oliveira. Salve, salve, queridos ouvintes! Saramago é 100 está de volta. E a partir de agora, seguiremos com episódios mensais até agosto, quando completaremos essa jornada pela vida e obra do nosso mestre José Saramago. No último episódio, penetramos fundo na caverna para sairmos de lá com um novo reparar, ainda mais atento e sensível, levantados do chão, pela arte e pela ternura. Agora, vamos novamente em busca do outro através de seu 13º romance, O Homem Duplicado. Então, é assim que vai funcionando, essa abertura. E aí eu sempre vou... Eu falei, por exemplo, do último episódio, da caverna, que, por exemplo, Saramago é um dos poucos escritores que, logo após o Nobel, menos de 2 anos após, ele já apresenta A Caverna, que é uma obra-prima absolutamente fantástico e que encerra uma trilogia involuntária, que ele chama, que teve o Ensaio sobre a Cegueira e Todos os Nomes. Então, ele era muito inquieto, ele não descansava. E essa inquietude do Saramago, essa mente que não para de pensar, né, em todos os aspectos, ele, nesse momento, ele faz inúmeras viagens, ele participa de causas como da defesa da Frente Zapatista de Libertação Nacional no México, ele vai e vem, e ele ainda arruma um fôlego para, aos 80 anos, se dedicar à literatura infanto-juvenil. Então, eu sempre vou trazer, além do romance que é o foco, as publicações que acontecem entre uma coisa e outra. Então, nesse caso desse episódio, logo antes do Homem Duplicado, ele estreia na literatura infanto-juvenil com A Maior Flor do Mundo, que tem um trechinho que a Tatiana pode colocar, que ele coloca, na contracapa, ele fala o seguinte: e se as histórias para crianças passassem a ser de leitura obrigatória para os adultos? Seriam eles capazes de aprender realmente o que há tempo tem andado a ensinar? E aí o Saramago ele escreve a história de um menino que saiu da sua aldeia para fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho, né? Essa história ganhou o mundo, foi curta-metragem premiado, o próprio Saramago foi narrador, e ele tinha, nessa altura da vida, já absolutamente consagrado, essa simplicidade, essa humildade de se colocar como narrador do romance, do conto, e ao final escrever esse texto. Este era o conto que eu queria contar. Tenho muita pena de não saber escrever histórias para crianças, mas ao menos ficaram sabendo como a história seria, e poderão contá-la de outra maneira, com palavras mais simples do que as minhas, e talvez mais tarde venham a saber escrever histórias para as crianças. Então, é tudo muito, muito bonito, muito simbólico, né, no olhar do Saramago. E aí ele, dentro desse meu roteiro do podcast, ele vai caminhar, eu vou caminhar, então, para, de fato, o livro em questão, o romance em questão, que é O Homem Duplicado. E aí o Saramago ele vai seguir nesse livro debruçado sobre as condições e circunstâncias do homem contemporâneo, né? Com as questões, principalmente essa questão da identidade, mas dessa vez pelo viés da alteridade. Em Todos os Nomes ele falava já sobre a questão do outro, da identidade, da busca por si mesmo, né? E Saramago estava muito vivendo ativamente esse mundo caótico, que parece que não é que é o mesmo, né? Acho que piorou muito, mas já em 2002 era absolutamente caótico, cheio de intolerâncias, né? De guerras, de afastamentos, esse avanço da tecnologia uniformizando as relações, uniformizando as individualidades. Então,
é disso que Saramago vai falar. O Homem Duplicado, basicamente, é um professor de história, né? Solteiro, em depressão, que um dia, vendo um filme, ainda à época videocassete, né, alugados em locadoras de vídeo, se depara com uma imagem de um figurante, um personagem secundário que é exatamente igual a ele. E isso é o mote do romance, né? Eu sempre gosto de trazer uns bastidores a partir desse livro aqui, deixa eu ver se eu acho, que é A Intuição da Ilha, que é um livro absolutamente sensacional para quem tem interesse em se aprofundar né, nesse bastidor da vida de Saramago. São memórias da Pilar del Rio, essa grande mulher, essa grande feminista, essa grande jornalista espanhola, que foi casada com Saramago e fazia as traduções simultaneamente para o espanhol, e é a presidenta da Fundação Saramago. E é aquela pessoa que você fala, só essa pessoa poderia ser casada com Saramago, porque eles faziam um casal realmente espetacular. E a Pilar traz muito do que estava acontecendo naquele momento que ele estava pensando em escrever esse livro. Então, ela traz que ele estava se barbeando, olhando para o espelho, e ele imaginou o que aconteceria se existisse alguém igual a nós, se a gente se deparasse com o outro, né? E esse olhar do outro sempre como uma questão de um afastamento do outro, de uma dificuldade do ser humano se aproximar um do outro, né? Naqueles dias e hoje, né? Então, ele passa a escrever essa história, que eu já dei um resumo. Aí, eu vou trazer sempre uns olhares dele, né, durante o podcast, e eu gosto sempre de colocar uma parte que é a epígrafe e a dedicatória. As epígrafes saramaguianas são absolutamente fundamentais. Ele brincava, dizendo que, se você não tiver paciência para ler, leia a epígrafe, que está tudo ali. Basta ler a epígrafe do livro. E ele criava as epígrafes, muitas vezes, né? Ele ia consultar os livros dele, né? Às vezes Platão, outros filósofos, mas ele gostava de criar. Então, era uma brincadeira dele criar livros imaginários, como o livro dos conselhos, o livro das evidências, o livro das previsões, dos itinerários. E no Homem Duplicado, ele traz o livro dos contrários, com a seguinte epígrafe: o caos é uma ordem por decifrar. Então, esse vai ser um dos motes desse livro. E aí ele fala o seguinte: outro livro que eu quero mostrar para vocês, que é a consulta diária do podcast, que se chama As Palavras de Saramago, desse autor, que é o Fernando Gomes Aguilera, que foi presidente da Fundação César Manrique, em Lanzarote, e amigo pessoal do Saramago. O Saramago confiou ao Fernando muitos documentos. Quando ele estava em Lanzarote, muitas das cartas, dos documentos, antes da fundação existir, ele confiou ao Fernando. O Fernando organizou uma exposição, quando ele ainda era vivo, fascinante, que é dos sonhos, agora esqueci o nome exatamente, mas que ele fez uma cronobiografia, né? E aqui tem registrado por temas, por assuntos, política, mulher, obra própria, o que você imaginar, declarações do Saramago, de entrevistas, com as fontes, quando ele fez aquela declaração. Então, tem uma aqui que ele diz, em 2007, ele falou: nessa história, no Homem Duplicado, o outro tem um significado que nunca antes teve. Atualmente, no mundo, entre eu e o outro, há distâncias. E essas distâncias não são possíveis de superar. E, por isso, cada vez menos o ser humano pode chegar a um acordo.
a nossa vida é composta de uns 95% que são obras dos demais. No fundo, vivemos em um caos e não há uma ordem aparente que nos governe. Com esse livro, eu proponho ao leitor que investigue a ordem que há no caos. Então, daí a gente... eu vou partiria logo para a primeira página do livro. Eu vou pedir para a Tatiana colocar a outra página, que é a abertura do romance. Por que eu vou ler essa abertura? No podcast, eu sempre leio uma parte da abertura, porque o Saramago é um mestre nas aberturas. Ele dizia, né, que ele demorava muito para escrever as primeiras páginas, que dava muito trabalho. Bom, primeiro, Saramago tinha um trabalho de pesquisa fantástico. Ele não ia falar nada que ele não tivesse estudado muito antes, né? Isso para ele era o normal, era o básico. E aí ele levava muito tempo escrevendo esse primeiro capítulo, essas primeiras páginas. Só quando isso estava completamente resolvido para ele estava absolutamente satisfeito, que ele seguia com o romance. E ele tinha, isso aqui é interessante, já que a gente está aqui no Instituto Estação das Letras, e esse olhar do Saramago sobre a escrita. Ele não romantizava de maneira nenhuma a profissão, o fazer do escritor. Ele achava ele dizia que era um trabalho como outro qualquer, que ele sentava e tinha que escrever. Não existia essa questão de inspiração, não inspiração. A dificuldade com a página em branco. Ele escrevia todo dia 2 páginas. Tinha um horário na parte da tarde que ele gostava de fazer isso, e ele escrevia aquela página e meia, 2 páginas. E pronto, ele não reescrevia. Ele não era um escritor de chegar ao final e refazer, cortar, inserir. Não, ele ia, né, fazendo uma coisa muito, muito pensada, muito planejada, e aí essa é a razão dele ter uma produção tão grande, e praticamente a cada 2 anos ter um romance, além de outras publicações no meio disso, né? Só com uma metodologia, uma capacidade de trabalho como essa. Então, eu vou ler a abertura, que a gente já encontra o narrador saramaguiano, que ele é um narrador onisciente, ele apresenta o personagem, ele já faz os próprios comentários, né? Ele está cheio de ironia, e ele também já aparece as questões de alguns diálogos, sem as pontuações. Então, vamos lá. O homem que acabou de entrar na loja para alugar uma cassete vídeo tem no seu bilhete de identidade um nome nada comum, de um sabor clássico que o tempo veio a tornar rançoso. Nada menos que Tertuliano Máximo Afonso. Ao Máximo e ao Afonso, de aplicação mais corrente, ainda consegue admiti-los, dependendo, porém, da disposição de espírito em que se encontre. Mas o Tertuliano pesa-lhe como uma lousa desde o primeiro dia em que percebeu que o malfadado nome dava para ser pronunciado com uma ironia que podia ser ofensiva. É professor de história numa escola de ensino secundário, e o vídeo tinha-lhe sido sugerido por um colega de trabalho, que, no entanto, não se esquecera de prevenir. Não é nenhuma obra-prima do cinema, mas poderá entretê-lo durante 1h30. Na verdade, Tertuliano Máximo Afonso anda muito necessitado de estímulos que o distraiam. Vive só e aborrece-se. Ou, para falar com a exatidão clínica que a atualidade requer, rendeu-se a temporal fraqueza de ânimo, ordinariamente conhecida por depressão. Para se ter uma ideia clara do seu caso, basta dizer que esteve casado e não se lembra do que o levou ao matrimônio. Divorciou-se e agora não quer nem lembrar-se dos motivos por que se separou. Em troca, não ficaram da mal-sucedida união filhos que andassem agora a exigir-lhe grátis o mundo numa bandeja de prata. Mas a doce história, a séria e educativa cadeira de história, para cujo ensino chamaram, poderia ser seu embalador refúgio, vê a ele desde há muito tempo como uma fadiga sem descanso, agora eu não consegui lembrar, como uma fadiga sem sentido e um começo sem fim. Então, aí a gente já
tem eu acho essa abertura absolutamente fantástica, porque deixa, né, uma vontade de realmente de seguir nesse livro. E é muito teatral, né? Então, é aquilo que eu falei da voz, né? Essa questão de você ler realmente, ler em voz alta, entender as inflexões, né? A música que o Saramago coloca ali, né? Porque ele tem um burilamento, né, da palavra, um domínio da forma total. Então, às vezes, a gente se perde um pouco, né, numas frases mais longas, num certo barroquismo, assim, digamos, que ele tinha muito no início da carreira, né, nos primeiros livros, né, no Memorial do Convento, ainda, no Ricardo Reis, era um escritor muito barroco. E ele gostava de dar voltas e voltas e voltas, porque ele queria mostrar de várias maneiras aquilo que ele estava explicando. Ele achava que, na verdade, o barroco não era um excesso, era, na verdade, uma intenção de tentar chegar ao cerne da questão com as palavras mais simples possíveis. E aí ele ia dando umas voltas que a gente tem que acompanhar também esse percurso musical da escrita do Saramago. E logo depois, nesse texto, nessa abertura, tem um trechinho que eu botei aí com a Tatiana, que o Saramago vai... Eu até escolhi O Homem Duplicado também, porque aos 80 anos ele já tem muita liberdade, né? E ele tem um olhar panorâmico sobre a própria obra. E aí ele vai brincar com a metalinguagem e ele logo de cara começa a falar da própria obra e de outros personagens dele, né? Da literatura dele, que são também homens solitários como Tertuliano. E aí ele escreve assim: o que por aí mais se vê, a ponto de já não causar surpresa, é pessoas a sofrerem com paciência o miudinho escrutínio da solidão. Como foram no passado recente exemplos públicos, ainda que não especialmente notórios, e até em 2 casos de afortunado desenlace. Aquele pintor de retratos de quem nunca chegamos a conhecer mais que a inicial do nome, aquele médico de clínica geral que voltou do exílio para morrer nos braços da pátria amada, aquele revisor de imprensa que expulsou uma verdade para plantar no seu lugar uma mentira, aquele funcionário subalterno do registro civil que fazia desaparecer certidões de óbito. Todos eles, por casualidade ou coincidência, formando parte do sexo masculino, mas nenhum que tivesse a desgraça de chamar-se Tertuliano. E isso terá de certo representado para eles uma impagável vantagem no que toca às relações com os próximos. Então, aí a gente tem o H, que é o pintor de retratos do Manual de Pintura e Caligrafia, o homem solitário que está em crise com a própria arte e querendo escrever sobre a pintura. É um livro fantástico também, que brinca com artes plásticas, com literatura. Aí depois ele traz o Ricardo Reis, o próprio Ricardo Reis, né? que é o médico de clínica geral que volta do exílio para Lisboa, né? E que Saramago teve a percepção de opa, Fernando Pessoa morreu, Alberto Caeiro já havia morrido quando Fernando Pessoa ainda estava vivo, mas os outros heterônimos não foram mortos. Então, eles estão vivos. E vou trazer para a literatura esse Ricardo Reis para Lisboa no ano em que Fernando Pessoa morre. Ele fica sabendo da morte e vai a Lisboa e se encontra com o fantasma de Pessoa, né? E é o ano de 1936. E aí Saramago vai trazer a história, vai fazer um olhar sobre aquele momento da Europa, né? Estava acontecendo. Depois ele fala aqui do revisor de imprensa, que é o Raimundo Silva, da História do Cerco de Lisboa, outro livro que tem a história como pano de fundo, né? O Cerco de Lisboa, lá em 1200. E o Raimundo Silva coloca um não, é um revisor de literatura e que resolve colocar um não quando os cruzados ajudaram os portugueses, né, a expulsarem os mouros. E ele coloca não ajudaram.
o Raimundo Silva. E, a partir daí, ele brinca com essa questão da história, né? E, por último, ele fala do Senhor José, que é outro personagem emblemático de todos os nomes, que é o funcionário do registro civil, que vai em busca do outro através dos arquivos da vida e da morte. Então, só você com uma obra, né, desse quilate, né, dessa altura, você pode colocar ela na sua própria literatura, no seu próprio texto. E o Saramago, a gente falou muito de história, né? História do Cerco de Lisboa, o Memorial do Convento, né? O próprio Levantado do Chão, que traça uma cronologia dos camponeses em Portugal por um século, da família dos Mau Tempo. Então, ele vai sempre buscando essa história como não é nem pano de fundo, mas como impulso para os questionamentos, esse olhar dele a partir do presente. Então, Saramago era muito... entendia muito a história como, por exemplo, o historiador Benedetto Croce falava que toda história é história contemporânea. E aí, ele, no Homem Duplicado, ele não está tratando exatamente do tema história, mas ele tem esse professor que resolve propor uma leitura da história nas escolas de trás para frente, né? Uma história vista a partir do presente, e não essa história amarrada na cronologia. E ele sabe, né, que a nossa visão de história está sempre em transformação. E aí tem um outro trecho, não tem, Tatiana? Que é o Tertuliano falando com o diretor da escola sobre essa questão da história. E aí ele fala assim: compreende-se, senhor diretor. Falar do passado é o mais fácil... Vou ter que pegar aqui. Compreende-se, senhor diretor. Falar do passado é o mais fácil que há. Está tudo escrito. É só repetir, papaguear, conferir pelos livros o que os alunos escrevam nos exercícios ou digam nas chamadas orais. Ao passo que falar de um presente que a cada minuto nos rebenta na cara, falar dele todos os dias do ano, ao mesmo tempo que se vai navegando pelo rio da história acima até as origens, ou lá perto, esforçar-nos por entender cada vez melhor a cadeia de acontecimentos que nos trouxe aonde estamos agora, isso é outro cantar, dá muito trabalho, exige constância na aplicação, há que manter sempre a corda tensa, sem quebra. Então, o Saramago ele vai colocando todas as visões dele de mundo e os pensamentos dentro dos próprios romances, né? E aí, nesse livro que tem as palavras dele, ele fala um pouquinho sobre isso, que é o seguinte: tudo que somos, herdamos e transformamos para passar aos outros. Nessa perspectiva, toda história é história contemporânea. A história não seria mais que a tentativa de introduzir coerência no caos dos fatos múltiplos de todos os dias. E aí tem muito esse olhar do caos que vai perpassando essa história do Homem Duplicado. E vou voltar para o romance. Então, o nosso personagem Tertuliano, após descobrir esse sósia, ele fica atônito, perplexo, e passa a viver em função de descobrir quem é essa pessoa. E aí, boa parte do início do livro, ele vai em busca dos contatos, de encontrar. E aí ele também tem muitos conflitos, muitas dúvidas se ele faz, se ele não faz, se ele abandona essa ideia. E aí o Saramago também faz uma brincadeira de uma conversa do protagonista com a sua consciência, que aqui ele chama de senso comum. E tem diálogos fantásticos do Tertuliano consigo mesmo, né? E é um recurso que ele usa anteriormente em Todos os Nomes, quando o senhor José conversa com o teto, né? A consciência é o teto. Então, ele
morava num quarto pequeno e ele deitava na cama e conversava. E a consciência de Tertuliano diz, deixa para lá, esquece isso. Você não precisava ter visto essa imagem. Esquece antes que isso te traga outras coisas. Mas ele, obviamente, a curiosidade fala mais alto, né? E ele vai em busca disso. E aí ele encontra o ator, que é Daniel Santa Clara, o nome artístico do cidadão Antônio Claro. A gente tem essa coisa do claro, né? Da oposição do duplo, e aí eles marcam um encontro, percebem aquela similaridade absurda, de mesmo corpo, mesmo gesto, mesma voz, chegando ao ponto de se despirem, para comprovar ainda mais essa semelhança. E aí tem esse texto da contracapa, que também está aí, não sei se a Tatiana consegue botar, que é esse momento em que eles estão despidos, e é muito, muito, muito importante, muito legal como Saramago descreve essa cena. Vocês estão conseguindo ver aí? Então, mais ou menos. Ele fala assim: olharam-se em silêncio, conscientes da total inutilidade de qualquer palavra que proferissem, presas de um sentimento confuso de humilhação e perda, como se a chocante conformidade de um tivesse roubado alguma coisa à identidade própria do outro. E é isso, né? Tertuliano, furtado em sua essência mais individual, descobre esse duplo, e mais do que isso, ele descobre que ele é o duplo, porque eles são idênticos em tudo, menos na hora do nascimento. Nascido 30 minutos antes, o ator é o original. E aí tem toda essa questão do erro, de se sentir errado, de como se vive com essa descoberta, né? Naturalmente, isso vai gerar um desenrolar imprevisível, né? Esse livro é absolutamente cinematográfico, né? Vocês devem saber que foi... existe um filme, um filme canadense, chama Enemy, que é baseado no livro. Houve uma disputa imensa pelos direitos autorais do Homem Duplicado, porque o cinema, né, e o teatro, mas o cinema enxergou logo as possibilidades que esse livro trazia, né? A coisa do ator, a coisa do duplo, e ele é um thriller. Na verdade, esse livro é um livro um pouco diferente de alguns livros de Saramago. Ele tem um ritmo realmente de cinema, tem um desfecho imprevisível, que eu não vou dizer, mas esses dois personagens, Tertuliano e Antônio Claro, também têm as suas vidas afetivas e seus relacionamentos. O ator é casado com Helena, que fica sabendo da história do duplo e entra numa espiral de paranoia e perturbação absurda. E o professor, nosso protagonista, Tertuliano, tem uma relação, um namoro, uma relação bem mal resolvida, instável, com Maria da Paz, que é uma bancária, e que ele, como solteirão, divorciado, fica enrolando, né? Se ele vai manter esse relacionamento ou não. E, obviamente, que esses casais vão se encontrar de alguma forma, né? Isso a gente falando de duplos, né? E aí, em determinado momento, né, o Saramago vai colocar na voz da Maria da Paz a epígrafe do livro. Como a gente está aqui nessa Semana das Mulheres, né, e Saramago tinha um entendimento muito especial da força das mulheres, né? Ele achava que o mundo tinha que começar de novo a partir das mulheres. E se ele se indignava de alguma forma com as mulheres, era porque ele achava que elas tinham que tomar o controle, porque ele entendia que as mulheres é que tinham a dimensão do humano, as mulheres é que entendiam de fato, né, conseguiam colocar ordem nesse caos. E aí, no ensaio sobre a cegueira, ele também
usa uma mulher, uma prostituta, a rapariga dos óculos escuros, para dizer aquela frase célebre, né? E dentro de nós há uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos, que é absolutamente espetacular. E no Homem Duplicado ele vai também com uma mulher, e é um livro titularmente masculino, né? Mas ele traz a Maria da Paz com essa força. E aí eu vou colocar, é importante colocar para vocês acompanharem a leitura, né, Tatiana? Porque aí entra muito diálogo e entra essa escrita dele, né? Essa maneira, a forma, né? Sem os travessões, e aí a coisa da oralidade. Eu vou tentar ler aqui da melhor forma possível. No momento em que isso está acontecendo, no momento em que eles estão tendo uma discussão qualquer em casa, o Tertuliano e a Maria da Paz, e aí ele fala, vai fazer o café enquanto eu dou uma arrumação a este caos. E então aconteceu o inaudito, como se não desse importância às palavras que lhe saíam da boca, ou como se não as entendesse completamente, ela murmurou, o caos é uma ordem por decifrar. O quê? O que foi que disseste? Perguntou Tertuliano Máximo Afonso, que já tinha a lista dos nomes a salvo. Que o caos é uma ordem por decifrar. Onde foi que lesse isso? A quem o ouviste? Ocorreu-me neste momento. Não creio que tivesse lido alguma vez. E ouvi-lo a alguém, isso eu tenho certeza de que não. Mas como foi que te saiu uma frase dessas? Aí eu pulo para outra página, para a gente não ficar muito tempo aqui. E aí a Maria da Paz vai dizer, queres dizer que em todos esses meses, desde que a nossa relação principiou, nunca me consideraste suficientemente inteligente para ter ideias? Ora essa, não se trata disso. Tu és uma pessoa bastante inteligente, no entanto, não precisas terminar. Menos inteligente do que tu, e, claro está, falta-me a boa preparaçãozinha básica. Sou uma pobre empregada bancária. Deixa-te de ironias, nunca pensei que fosses menos inteligente do que eu. O que quero dizer é que essa tua ideia é absolutamente surpreendente. Inesperada em mim? De certo modo, sim. Historiador és tu, mas julgo saber que os nossos antepassados, só depois de terem tido as ideias que os fizeram inteligentes, é que começaram a ser suficientemente inteligentes para terem ideias. Então, ler Saramago é isso, é encontrando essas pérolas, né, ao longo do texto. A cada página você pode se deparar com uma passagem de tanta sabedoria, de tanta beleza e de tanta poesia. E aí a gente volta, né, a ele escrever poemas, né, no princípio, né, da relação dele com Fernando Pessoa, com os poetas portugueses. É muito, muito bonito como isso tudo se fecha. E aí o podcast vai seguindo dessa maneira, né? Daqui a pouco eu tenho que terminar aqui, né? A história em si, depois que esses personagens se encontram, não é possível mais seguir a vida desse jeito. Eles tentam, nos vimos, somos iguais, mas acabou aqui, cada um segue sua vida. Isso não é possível. Há uma troca de casais e há uma continuidade absolutamente imprevisível, né? E aí é isso. Nessa ficção insólita, né, a gente pode dizer que Saramago está se tratando da perda da identidade, né, de um dos aspectos mais desumanos da sociedade global, que nessa ideia de uniformidade acaba dissolvendo as singularidades nessa cultura de massa pretensamente universal. Saramago tinha muitas críticas sobre esses tempos contemporâneos, sobre o capitalismo, né? Na Caverna ele fala muito sobre essas relações de produção, sobre a extinção de profissões, sobre, né, a imposição de um consumo, a imposição de você se tornar um consumidor, né? E
ele estava muito atento a tudo isso, né? A partir do ensaio sobre a cegueira, Saramago começa a falar sobre a pedra, né? Até então, ele diz que ele descrevia a estátua. O ano do Homem Duplicado é 2002. Ele estava descrevendo a estátua. E aí, a partir do ensaio sobre a cegueira, ele começa a descrever a pedra que vai formar, que vai ser lapidada para virar a estátua. Então, ele vai para o interior do ser humano. E para a gente entender um pouco, talvez, finalizando aqui esse episódio, esse livro, eu trago um texto que no podcast eu coloquei no início, mas aqui eu resolvi colocar como fechamento, que é de como a obra dele é atual, né? Ano passado, exatamente um ano atrás, a revista Blimunda, que é uma publicação da Fundação Saramago, uma revista eletrônica, fez um editorial, em 3 de fevereiro do ano passado, ainda, né, naquele impacto de Covid, né, com a ascensão do fascismo, com a guerra de Ucrânia e Rússia, com tudo isso que a gente está vivendo, ela resolveu falar justamente no seu editorial sobre o Homem Duplicado. O título se chama O Outro do Outro, e abre uma fala do Saramago. O que, no fundo, eu quero tratar é o tema do outro. Se o outro é como eu, e o outro tem todo o direito de ser como eu, pergunto-me, até que ponto eu quero que esse outro entre e usurpe o meu espaço? Isso ele falou em 2002, né, numa entrevista sobre esse livro. Como na maioria dos romances, há uma pergunta que sobrevoa a história, mas dessa vez o escritor optou por contá-la como uma carga de suspense que aproxima a narrativa de um filme de ação. Passam 20 anos sobre o lançamento do Homem Duplicado, e a pergunta sobre o outro parece tão urgente como quando o livro foi publicado. Nos últimos tempos, em vários cantos do mundo, o discurso do ódio ao estrangeiro vem ganhando força. O outro é o culpado, é perigoso e não merece nada, pregam os líderes dos partidos de extrema-direita. O medo, a pobreza e o tempo de incertezas são combustível para que essas ideias xenófobas se espalhem. E, de repente, valores que pareciam consagrados estão sob ameaça. O que podemos fazer para combater esse retrocesso? A resposta é a defesa intransigente dos direitos e também dos deveres humanos, e o compromisso com os valores que, com muita luta, fomos capazes de construir nas últimas décadas. Nós somos o outro do outro, escreveu José Saramago. É uma ideia potente e revolucionária que pode guiar-nos nesses tempos escuros. O editorial termina assim. Essa fala dele, ela está impressa num dos degraus da Fundação Saramago, que tem muitos dizeres de Saramago, né, dentro da Fundação, e é esse nós somos o outro do outro. Nós precisamos enxergar o outro, né? Nós precisamos entender que para o outro, nós somos o outro. Então, nós não podemos ter esse olhar de ódio, de intransigência, de intolerância religiosa, né? Nós precisamos sair de nós para poder nos conhecermos. Como ele escreveu, né, no conto da Ilha Desconhecida, preciso sair da ilha para ver a ilha. E Saramago era assim absolutamente indignado com o mundo em que a gente vive, já naquela época. Eu acho que ele hoje estaria muito mais indignado ainda. E ele tentou passar na sua obra esse pensamento, né? Aparentemente parece uma obra pessimista em alguns momentos, mas ele mesmo dizia que pode ser, mas o pessimismo é o que vai fazer a revolução.
O pessimismo é o que vai fazer o levantar do chão. O otimista, ele, de certa forma, está acomodado, está bom assim, né? No olhar dele é preciso realmente contestar, é preciso lutar, e é por isso que eu termino aqui essa fala com esse pensamento: nós somos o outro do outro, e como eu disse no início, é por isso que ele é tão vivo hoje, né? E ele é tão amado, é uma obra assim tão bonita e que ainda produz, né? Assim, admiração e mergulhos. A gente está numa escola de literatura. Saramago talvez hoje seja um dos autores mais estudados, né, no planeta, em termos acadêmicos, né, em dissertações, teses, artigos. Qualquer assunto qualquer romance que vocês buscarem na internet, vocês vão achar pelo menos 5 PDFs fazendo todas as relações possíveis entre mitos, entre Foucault, né, entre qualquer filósofo, maneiras de literatura, porque é uma obra ampla demais, assim. Então, acho que é isso, Suzana. Podia ficar falando aqui para sempre, mas está sem microfone. É uma maravilha ouvir você falar. E você tem uma voz tão bonita, que é aquela do podcast, é uma coisa muito agradável, e você lê muito bem, né? E traz, né, essa paixão. Eu não li O Homem Duplicado, eu vou sair correndo para comprar. Não sei se a gente vai encontrar ainda, mas acho que encontra, né? Imagina. Encontra, né? Eu não li. Toda a obra dele foi relançada, né, no ano passado, em novas edições, e Saramago é traduzido, eu não sei quantos idiomas existem no planeta, mas eu acho que são quase todos, né? Ele assim, é impressionante. Então... uma coisa que me lembrou, assim, me lembrou o Borges, o conto Borges e Eu, que eu não sei se você conhece, em que eles se comparam, ele e eu, como se o Borges fosse um personagem dele mesmo, né? E tem também um outro conto do Borges, que é O Outro, que é um momento em que ele se encontra com ele mesmo na beira de um lago na Suíça. Mas só que ele está mais velho, e ele se encontra com ele mais velho, não é? E, na verdade, não, com ele mais jovem, né? E então ele começa a lembrar da juventude. Eu não sei por quê, eu não sei quando que o Borges escreveu esse conto, mas me lembrou assim levemente, né? Sim. A espécie de argumento, né? Claro que é outra coisa, inclusive é um romance, né? Mas assim me lembrou muito essa coisa do duplo, né? Que o Borges também faz muito, né? Ele trabalha muito com isso, né? Questão do outro, dos espelhos e tal. Eu fiquei pensando assim, quem influenciou quem? Ele com certeza leu muito Borges. Borges, né? Não, o Saramago leu muito Borges. Inclusive, no Ricardo Reis, ele coloca Borges lá pelo meio da história bastante. Então, acho que ele foi... Mas eu não li, né? Eu tenho muita coisa para ler. Agora, toda vez eu penso, nossa, cada vez tem mais coisa para ler, mais coisa para ler. E enquanto eu não terminar esse podcast, eu não consigo. Quando você me convidou, eu estava no computador escrevendo o roteiro do ensaio sobre a lucidez, que é um outro mergulho. Logo depois, para vocês terem uma ideia, logo depois desse livro, ele vem, 2 anos depois, ele vem com o ensaio sobre a lucidez, que vai questionar a democracia. E aí ele vai falar de voto em branco e vai falar desse controle do Estado, né? Do que aconteceria se não se elegesse mais um governo. E aí, é isso. Sabe o que me parece o teu podcast?
aquele casaco que a Penélope vai tecendo, só que você não destrói o casaco para refazer, né? Que nem aquele mito, né? Que quando se refaz, né? Que de noite você desfaz o que fez durante o dia, né? Mas assim, um pouco isso, assim, né? Que é um alimento também. Eu acho que a literatura ela não tem fim, né? Ela não tem fim. É uma maravilha. Agora, tem gente aí querendo falar. Eu acho que o Merria, Alberto Merria, fala, Merria. Oi, não, eu tinha que falar. Quer falar? Quero, porque Diga. eu não vejo o Raul faz muito tempo. O Raul é... Oi, Alberto. Oi, Raul, que prazer te ver e te ouvir. Tudo bom. Nossa, é muito lindo te ouvir falar sobre... Eu fiquei pensando que nós tocamos Piazzolla, né? Eu fiquei pensando assim, é ruim você tocar uma coisa que você não gosta, você deve ter uma experiência disso, mas a gente teve a experiência de tocar uma coisa que a gente amava. E o que me surpreendeu muito não foi só o teu conhecimento sobre Saramago, mas tua paixão, que eu acho que as coisas não vêm separadas, né? Eu acho que a gente quer pegar, quer se afundar mais no negócio quando a gente gosta muito. Que foi o caso eu fiquei pensando no nosso trabalho lá do Piazzolla, que a gente afundou naquilo que a gente amava muito, e você fez a mesma coisa com me surpreendeu muito o teu conhecimento, mas mais ainda a tua paixão, assim, porque se nota. Porque se nota. Obrigado. Né? E, assim, só... Fala. Não, fala você. Então, é só assim, uma coisa que você falou, é uma curiosidade, porque você tem muita coisa para ler, mas agora eu tenho muita coisa para ler, porque você também me deu uma vontade enorme de ler mais Saramago, assim, que eu leio muito pouco de Saramago na minha vida. Mas uma coisa é que você falou da musicalidade dele, mas acho que mais na prosa, na maneira de escrever, na melodiosidade da fala, no discurso oral, né? Da gente ler como se estivesse ouvindo, né? Mas minha pergunta é se meu conhecimento é muito pequeno assim de Saramago, se tem algum personagem músico, algum livro que ele trate da música. Você falou lá no Claraboia que tinha aquelas personagens que escutavam, né, a vitrola, não me lembro, acho que era um Beethoven, Beethoven, né? E aí eu só queria te perguntar isso e te agradecer e falar que é uma delícia estar te vendo de novo. Olha, são essas maravilhas, as coisas boas da internet, né, da tecnologia. Peço licença, o Alberto de fazer essa declaração, que não tem nada a ver, mas... Não, o Alberto também trabalha com literatura hoje, tem perfil no Instagram de sugestões de leitura. E é isso, a gente é artista, né? A gente não consegue ficar fechado numa área só, né? O Alberto é um grande violonista e a gente teve por 10 anos um quarteto chamado Quarteto Alevari, especializado em Piazzolla, até no Spotify dá para achar gravações, no YouTube, alguma coisa. E aí a gente mergulhou aí nos shows. O Alberto, quando estava, ele falava, depois, quando o Alberto deixou o grupo, eu contava as histórias por trás das composições que eu aprendi com ele, né? Porque é muito bacana. E o Saramago, Alberto, ele amava música, né? Ele escrevia com música erudita, principalmente ópera, ele adorava Mozart. Então, ele tem, por exemplo, uma peça de teatro que chama Don Giovanni, ou de Dissoluto Absolvido. Ele pega a história do Don Giovanni. Alguns livros dele foram musicados, viraram ópera, por um compositor italiano chamado Asio Corgi, que é fã dele e resolveu fazer essa brincadeira. Então, o Memorial do Convento, né, virou Blimunda. E é uma ópera, foi estreada até na Itália. Depois teve a Divara, que eu acho que era baseado no In Nomine Dei,
né, que é uma outra peça de teatro dele. E, obviamente, a gente não pode deixar de falar das intermitências da morte, que o protagonista é um violoncelista, né? A morte é protagonista e ela vai se apaixonar por aquele violoncelista, que está estudando, que é um músico de orquestra, o chefe do naipe, o espala do naipe de violoncelos, mas que sonhava em ser um solista, né? Um camerista, um solista de verdade. E ele fica estudando a suíte número 6 de Bach. Então, o livro tem esse percurso da suíte 6 e a morte absolutamente ela ia entregar a carta violeta para esse músico, que é a carta em que você fica sabendo que vai morrer, porque naquele lugar, em um determinado momento, as pessoas param de morrer, como se a morte tivesse entrado em greve, e vamos ver o que acontece se ninguém mais morrer, né? E acontece um outro tipo de caos. Mas depois ela volta como mulher e ela vai entregar esse bilhete e ela não consegue, ela se apaixona, ela tem uma relação de amor com o violoncelista. E é isso, vale a pena. Quem mais quer perguntar, gente? Obrigado, Vamos lá. Rô. Olha, vocês estão vendo que esse homem aí é um tesouro, tá? O Saramago é assim, ele conhece absolutamente tudo, tá? Quem vai? Então, Então, é que eu não estou vendo. Como eu estou no celular, que eu tive problema de conexão, eu não consigo ver. Aí, ó, a Patrícia disse assim, ó, mais um livro para eu comprar. Adorei, Patrícia. As intermitências estão aqui. E a epígrafe, e o mais extraordinário é porque isso é muito surpreendente, né? Eu falei que ele vem com um ensaio sobre a lucidez 2 anos depois do Homem Duplicado, e 1 ano depois ele vem com a intermitência da morte. Isso ele já estava com 83, mas ele realmente estava... ele diz o seguinte, quando ele fez aquele hiato, que ele não escreveu, que ele parou lá aos 27 anos e foi publicar um novo romance quase 30 anos depois, ele diz que ele não tinha nada para dizer, que realmente ele não tinha nada que valesse a pena. E ali, naquela altura, ele entende que ele tem o que dizer, que ele já viveu suficientemente para escrever. E a sensação é de que, nesse final, né, da vida dele, ele tinha uma urgência em dizer aquelas coisas que ele precisava dizer e que ele sabia que talvez ele não tivesse tempo para isso. E aí vem, você falou, né, Suzana, da Viagem do Elefante, você gosta eu muito. pensei, né? Adoro. E ele entrou em coma no meio da escrita do livro, e ele diz que ele, no coma, ele via os elefantes, e ele saiu do coma porque ele sabia que ele tinha que escrever aquele livro, ele tinha que continuar, ele não podia não continuar. Ele não podia morrer simplesmente. E aí ele termina, lança o livro, viaja pelo mundo, nas condições de saúde que ele já estava. Ele vai a São Paulo, né? E Saramago tinha uma coisa que a gente está aqui entre nós, mas eu acho que ele ia amar isso aqui, né? Ele ia adorar poder conversar com os leitores, né? Não tô no quem sou eu, mas isso já é um barato, né? E ele adorava isso. Ele dizia que que ele só tinha sentido ser escritor, ele só se entendia como escritor quando ele sabia que ele tinha leitores. E ele tinha um cuidado com os leitores de responder às cartas, de dar atenção, né? As sessões de autógrafo do Saramago eram sempre filas quilométricas, e ele ficava até o último, e você tinha que dizer o nome e sobrenome, ele não ia só rabiscar, não. Para Alberto Merria, mais do que isso ele não ia fazer, mas ele ficava até o final. E ele ia nas feiras de livros. Então, é uma construção de uma vida inteira, né? E a gente vê hoje, né?
essa minha paixão, eu acho que isso simplesmente é um reflexo de conhecer essa obra, porque é impossível não se apaixonar. É isso aí. Quem mais aí está? Eu posso dizer uma coisa? Fala, Sara, Sara. Prazer. Na quarta-feira passada, que a gente teve uma aula com o Assis Brasil, a Suzana mencionou o seu podcast. E eu não sabia que ele existia. Desde a pandemia que eu me apaixonei por podcasts, acompanho tudo. Eu ainda estou bem no começo, né? Eu acabei de ler o Cerco. E assim, é um verdadeiro curso, sabe, Não de é? Saramago. Não é só a sua paixão, é o jeito que você estruturou todo, né? Quer dizer, você traz uma coisa pessoal, você traz as palavras dele na entrevista, tem os trechos, e depois os cadernos de Lanzarote. Eu, sinceramente, estou maravilhada. E eu paro de vez em quando, que eu digo, agora eu preciso pensar nesse livro. Eu não sou uma leitora do Saramago, fico achando que eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo para ler toda a obra dele, diante da sua paixão, mas eu, com certeza, vou acompanhar o podcast até o final e eu agradeço esse curso, que eu estou tendo a oportunidade de conhecer esse autor magnífico, que eu conhecia por sua militância, que eu conhecia por seu papel nesse mundo, mas das suas obras eu li pouco. Obrigado. Obrigado, Sara. Muito Legal, legal. olha. Realmente, o podcast, eu não tenho... É muito difícil divulgar, né? Eu basicamente tenho a minha esposa que me ajuda, que faz locuções comigo, tenho o meu enteado que faz a direção de arte, mas roteiro, eu faço o roteiro, faço a gravação, aí eu fui aprimorando, né? Tem as críticas que muita gente faz as ressalvas ao meu sotaque português, que é uma brincadeira que comecei fazendo, como se eu estivesse a falar como se eu fosse Saramago, mas eu não estou tentando imitar Saramago falando. Mas isso já provocou muitas, né, afastamentos de pessoas. E eu falei, não, vou manter, não tem jeito, eu não consigo mais. Porque quando eu leio o que ele fala, acaba que vem naturalmente. E aí a divulgação, né? Então, se vocês puderem, quem puder divulgar, ajuda muito. Como é mesmo o nome do podcast? Saramago é 100. Saramago é 100. Com exclamação. Maravilhoso. Maravilhoso. Vocês vão caminhar, coloquem, fiquem... Maravilha. Está no YouTube e está no Spotify. No YouTube, se você botar Saramago é 100, assim, vai aparecer. E aí dá para ver pelo YouTube e pelo Spotify. No Instagram, eu sempre divulgo na minha página também, que é raul.doliveira. E é isso. Aí a gente vai juntando as coisas, porque eu antes da música, eu ia fazer o jornalismo. Então, eu cheguei a fazer jornalismo um pouco. Mas eu sempre adorei rádio, sou amante da rádio. Rádio MEC, para mim, é tudo. Eu sou um defensor da Rádio MEC. E eu trabalho na Orquestra Sinfônica Nacional, que é a orquestra... Foi fundada em 61 como... Era a orquestra da Rádio MEC, né, para divulgar a música brasileira. Então, eu tenho essa ligação com a rádio, aí, enfim, foi juntando, aí entra a música, né, entra o clima, e assim a gente vai costurando desse jeito, né? E só é possível agora, porque realmente é muita coisa para ler de Saramago. Mas eu tenho, de certa forma, eu invejo quem ainda não leu, porque tem tantos livros para ler. Porque agora eu estou nas releituras, que também é maravilhoso, né? Reler Saramago hoje eu acabo fazendo uma releitura dinâmica, porque não dá tempo. Então eu vou passando, vou em busca daquilo, e aí você vai trocando, né, essas informações. São muitos pesquisadores, né? Um outro livro que eu recomendo muito, Suzana, aqui. Sim. Eu vou mostrar aqui, porque é esse aqui, da Leila Perrone Moisés. Ah, tá.
Uhum. E se Eu chama já ouvi As falar. Artimanhas. É Ah, fantástico. E aí eles são minhas professoras, né? Porque eu estou tateando nessa área da crítica literária. Eu não me aventuro a fazer um juízo estético. Não quis entrar nisso. Falei, não, deixa isso para... Minha função aqui é outra. E aí a Leila, ela tem muitas publicações sobre Saramago. E todas elas são assim, absolutamente... Elas iluminam esse entendimento da obra dele, do que ele escreveu, de uma maneira total. E aí, às vezes, eu uso realmente, aí eu cito ela, e eu falo, não tenho nada a dizer, deixa eu ler o que ela disse aqui, e simplesmente organizar no momento certo, né? E aí tem um outro livro, esse está aqui, que esse foi publicado foi publicado no ano do centenário, ano passado, que é uma organização do Ricardo Viel, que é o diretor de comunicação da Fundação Saramago, e aí tem muitas fotos, e aí ele vai falando de toda a trajetória do Saramago a partir dos locais importantes para eles, dos personagens, né, da literatura, das artes plásticas. Então, é um passeio pela vida do Saramago e pelos seus interesses de uma forma incrível. E ainda existe do Fernando Gomes Aguilera, que eu falei das palavras, existe uma cronobiografia, que é um trabalho também já assim por datas, a cada ano o que ele fez, o que ele não fez, aonde ele foi, por onde ele andou, né? Isso tudo são minhas fontes para conseguir construir essa história, né? uhum. Maravilha. Olha, Raul, assim, pena que está na hora de terminar. A gente costuma engrenar por causa da internet, né? Hoje tivemos esse problema. Nunca tem. Eu estou em casa, por exemplo, né? Meu computador está sem internet, eu não entendi. Eu estou conseguindo aqui pelo acesso pessoal do telefone, né? Mas, assim, queria assim, agradecer demais. Tão logo eu conheci teu podcast, quem me apresentou foi o Elias Fajardo, meu querido amigo. Ele mandou Grande para mim amigo. uma vez, falou, Suzana, Olha ouve o o Elias aí. livro. E aí, quando você foi à roda de leitura do Saramago e que você fez aquela intervenção, eu falei, é ele, né? Eu liguei a pessoa ao podcast. E aí eu fui, enfim, aí foi aquela coisa assim, fui ouvindo e pensando sempre. Eu cheguei a falar no final do clube de leitura, né, do ano passado, você foi num outro autor, e eu falei, vamos fazer uma coisa na estação. E agora, de uma hora para outra, eu falei, vamos fazer, vamos. E aí ele está cheio de trabalho. Queria te agradecer, porque eu sei que você está em meio a muita coisa, né? Você tirar esse tempo para a Estação das Letras, isso é precioso para nós. Você tem aqui assim a plateia que você tem aqui, ela é preciosa, é uma plateia de grandes leitores, tá? São leitores de verdade, é gente que gosta de literatura, que gosta de livro, que quer conhecer ou quer conhecer mais, ou quer ver mais, tem essa fome mesmo, né, de ler, né? E então assim são grandes divulgadores também, né, gente? É ou não é? Fala aí para ele. Eu não estou vendo as pessoas todas, não estou conseguindo. É muito chato esse negócio de celular, né? Eu nunca faço. Então, porque eu gosto de ver todo mundo, né? Para mim é um modo de estar com todos, né? Desde que a gente fechou o espaço físico, né? Então eu te agradecer em nome de todos, tá? Esses momentos maravilhosos. E em algum momento a gente volta com outro livro, tá? Tá bom. Eu que te volta. agradeço, Ana. Obrigado a todo mundo que está até agora assistindo. Tem um monte de mensagem que eu não consegui responder. Tá E todo mundo foi um mandando. grande prazer, porque Viu? isso é um trabalho de amor, né? A gente faz isso
por esse amor Para às você ter artes, né, noção, como um todo. a Sara Escorel, Suzana, nossos filhos estudaram juntos no SEAT, eu sou mãe da Lara, é para mim. E Belza, que é uma grande leitora, é também leitora das nossas cestas com letras. Tem que voltar aí, Belza. Hein? Parabéns, Raul, maravilhosa e contagiante a apresentação. Hélida Escaciota, que já tinha poeta, ela já tinha dito lá atrás, puxa, a lista está aumentando de livros, né, para comprar. E ela diz assim, obrigado, Raul e Suzana, vou divulgar o podcast do Raul. Alberto Merri, obrigado, Iel. Então, todo mundo assim te mandando, a Zulmira também, né? Encontro tão rico e estimulante, muito grata ao Raul, Suzana e Iel. E assim, as pessoas estão se manifestando. A Patrícia saiu, eu vou correndo comprar esse livro, né? E é nem isso agradecer mesmo. a Patrícia. As janelas literárias, elas são para isso, são um momento em que a gente traz a literatura para a cena com esse intuito mesmo de divulgar, de levar as pessoas a ler mais, né? Saiam correndo para comprar o livro. Eu acho maravilhoso quando alguém diz assim, mesmo que a pessoa tenha aquele impulso e não vá, mas ela ficou contagiada e aquilo. Porque essa volta, né, Suzana, é muito é o que move, né? Eu tenho o que move, poucos ouvintes, mas eu tenho alguns ouvintes que me dão um retorno sempre. E aí é exatamente isso de pessoas, grandes leitores também, que comprei o Evangelho, tenho que ler todos os nomes. Às vezes eu dou de presente, eu adoro ir em sebo, adoro comprar livro. Então, quando eu encontro alguém, agora eu dou livro de Saramago, não adianta. Eu agradecer ao Elias, que é um grande amigo e que fez esse contato, fez essa ponte com o Instituto, né? Muito bom. E obrigado pelo convite, né? Eu não sendo um escritor ou não sendo exatamente do meio, né? Poder ter esse espaço para conversar com vocês. Isso foi muito legal. Raul, eu falo sempre que eu gosto e nós gostamos. Eu gosto antes dos especialistas ou dos doutores que acho incríveis, incríveis com o seu trabalho. Eu gosto de leitores apaixonados, que são esses leitores apaixonados que fazem isso que você fez aqui, que levam as pessoas a sair buscar o livro, que levam as pessoas a ler mais. Às vezes, um técnico fica tão, às vezes, preso à técnica, à necessidade de... Às vezes, é uma necessidade mesmo que a pessoa estuda, pesquisa, e ela quer mostrar o trabalho. Isso é humano e é legítimo, né? Mas, assim, nem sempre determinadas informações tão técnicas levam uma pessoa a ler quanto um leitor apaixonado. Tá? Então, você é esse leitor apaixonado. Tá? Obrigada, em nome de todos. E última coisa, se alguém, aqui eu abro aqui esse espaço para depois, se alguém quiser receber as divulgações de maneira mais pessoal, assim, eu tenho uma lista de transmissão pelo WhatsApp, não é grupo. Se alguém quiser passar para a Suzana o contato me encaminhar, porque eu sempre, agora é mensal o podcast, mas de vez em quando eu coloco alguma coisa, eu sempre faço vídeos, né, de divulgação antes de cada episódio, e aí fica sempre o link ali, fica mais fácil de acessar. Eu estou colocando também na página do IEL, viu? E as pessoas também vão receber, mas se quiserem fazer a lista, passem para mim, eu passo para o Raul. É para isso que nós estamos aqui. É para divulgar o trabalho dele também, sabe? É um trabalho maravilhoso que merece toda a divulgação, toda. Os professores de literatura tinham que também ter esse podcast, notícias desse podcast, para todos, para todos. Tá? Gente, obrigada. Boa noite a todos. Obrigada aí, obrigada, Tatiana. Obrigada, Tatiana. A todo mundo que está dando tchauzinho. Um beijo, eu vou ter que fazer assim, mas eu não sei para quantos. Eu sei que tem 19, 15 pessoas que já estão saindo. Boa noite. Tá bom? Tchau.
Beijo aí. Tchau.